Céu sobre Kent, sudeste da Inglaterra. 15 de setembro de 1940. 11h26 da manhã. Eu vejo a armada antes de ouvi-la. 250 bombardeiros alemães. Heinkel He, 111. Dornier, do 17. Junkers Ju, 88. Formações cerradas cobrindo 20 quilômetros de céu. Acima deles, 150 Messerschmitt Bf-109 cortam o ar em patrulhas de cobertura. A maior força aérea já enviada contra Londres em um único ataque. Meu Supermarine Spitfire vibra enquanto subo. Motor Rolls-Royce Merlin gritando a 3.000 rotações. 6.000 metros de altitude. Ainda muito baixo. Os alemães estão a 7.500. Vantagem deles. Sempre deles. Somos 12 Spitfires do Esquadrão 602. 12 contra 400. As probabilidades não importam mais. Comandante de esquadrão crepita no rádio. Seção vermelha. Ataque os bombardeiros. Seção azul. Segurem os 109. Boa sorte, cavalheiros. Boa sorte. Como se sorte resolvesse. Eu empurro o manche para a frente. Mergulho. Velocidade dispara. 480 km por hora. 520. 560. O Spitfire treme. O visor refletor posiciona-se no nariz de um Heinkel. Distância, 800 metros, 700, 600. Então, os Messerschmitt mergulham. 3 deles. Vindo de cima. Exatamente onde eu não posso vê-los. Tracejantes cortam o ar ao meu redor. Amarelos e vermelhos. Munição incendiária. Eu puxo o manche violentamente. 9 Gs. Visão escurecendo nas bordas. Sangue drenando do cérebro. Minha mão aperta o manche. Consciência lutando para permanecer. O Messerschmitt passa raspando. 30 metros acima. Tão perto que vejo o piloto alemão me olhando. Não há como escapar. Não há para onde ir. Apenas continuar lutando até o combustível acabar. Ou até eles me acertarem. Bem-vindo à Batalha da Inglaterra. Se você acha que já sabe essa história, curta o vídeo e se inscreva agora. Porque o que realmente aconteceu no céu sobre a Grã-Bretanha em 1940 é muito mais brutal do que qualquer filme mostrou. Julho de 1940. Europa está derrotada. França caiu em 6 semanas. Países Baixos em 5 dias. Bélgica em 18. Polônia em 27. A Wehrmacht de Hitler é imbatível em terra. Panzer Divisions cortam através de exércitos inteiros. Blitzkrieg. Guerra relâmpago. Tática que ninguém sabe como parar. Grã-Bretanha está sozinha. Commonwealth oferece apoio simbólico. Canadá envia pilotos. Austrália navios. Mas nenhum exército terrestre significativo. Estados Unidos permanece neutro. Joseph Stalin tem pacto de não agressão com Hitler. Churchill acabou de assumir como primeiro-ministro em maio. Herda país despreparado. Exército evacuado de Dunkerque sem equipamento pesado e força aérea sangrada sobre França. Hitler quer invasão. Operação Leão Marinho. Plano para desembarcar 160.000 soldados alemães na costa sul inglesa entre Dover e Portsmouth. Data prevista: 15 de setembro. Exatamente hoje no roteiro. Mas há problema logístico crítico. Kriegsmarine, Marinha Alemã, não pode proteger frota de invasão se Royal Navy atacar. E Royal Navy definitivamente atacará. Destruidores britânicos afundariam barcaças de desembarque antes que tropas alemãs tocassem praia. Então Hitler precisa de superioridade aérea absoluta. Luftwaffe deve destruir Royal Air Force completamente. Sem caças britânicos, bombardeiros alemães podem afundar navios de guerra britânicos sem resistência. Reichsmarschall Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, garante pessoalmente a Hitler: me dê 4 semanas, a RAF deixará de existir. Göring acredita ter vantagem esmagadora. Números parecem confirmar. Luftwaffe em julho de 1940, 2.800 caças e bombardeiros operacionais. RAF Fighter Command, 750 caças, proporção de 3,7 para 1. Pilotos alemães são veteranos. Combateram sobre Polônia, Noruega, França,
Países Baixos. Média de 200 horas de combate real por piloto. RAF tem mistura de veteranos e novatos, muitos com menos de 50 horas em Spitfires ou Hurricanes. Tecnologicamente, forças são comparáveis. Messerschmitt Bf-109 E3, caça principal alemão. Motor Daimler-Benz DB601 invertido. 1075 cavalos. Velocidade máxima de 570 km por hora. Armamento. 2 canhões de 20 mm nas asas. 2 metralhadoras de 7,92 mm na fuselagem. Teto operacional. 10.500 metros. Autonomia crítica. 80 minutos. Sobre Inglaterra. Apenas 20 minutos de combate antes de retornar. Supermarine Spitfire Mark I, caça britânico de primeira linha. Motor Rolls-Royce Merlin III, 1030 cavalos. Velocidade máxima de 580 km por hora. Armamento. 8 metralhadoras, Browning calibre .303. Teto, 11.000 metros. Autonomia, 90 minutos. Sobre próprio território, tempo ilimitado para reabastecimento e reparo. Hawker Hurricane Mark I, caça britânico de segunda linha, mas mais numeroso. Mesmo motor Merlin, velocidade de 540 km por hora. Armamento idêntico ao Spitfire. Estrutura mais antiga, menos ágil, mas mais fácil de produzir e consertar. RAF tem 400 Hurricanes contra 350 Spitfires. Análises alemãs indicavam superioridade técnica do Bf-109 sobre Hurricane, em combate direto. Relatórios da Luftwaffe sugeriam paridade com Spitfire, com vantagem alemã em velocidade de mergulho e armamento. Inteligência britânica reconhecia limitações do Hurricane, mas confiava em Spitfire como equalização tática. Mas Göring comete erro crítico de avaliação. Ele subestima sistema de radar britânico. Chain Home, rede de 51 estações de radar cobrindo costa leste e sul da Inglaterra. Tecnologia experimental desenvolvida às pressas, entre 1936 e 1939. Detecta formações inimigas a 160 km de distância. Altitude aproximada. Direção de aproximação. Tamanho estimado da formação. Informação transmitida para Fighter Command Headquarters em Bentley Priory. Central de comando analisa dados. Calcula trajetória. Despacha esquadrões de interceptação. Sistema permite RAF colocar caças na posição certa, na altitude certa, no momento certo. Alemães não têm nada equivalente. Confiam em observadores terrestres e reconhecimento aéreo. Sempre reativos. Nunca antecipatórios. Segunda vantagem britânica. Produção de aeronaves. Lord Beaverbrook assume Ministério da Produção Aeronáutica em maio de 1940. Implementa mobilização total da indústria. Fábricas trabalham 24 horas. Turnos triplos. Requisição de alumínio de panelas domésticas. Prioridade absoluta para Spitfires e Hurricanes. Produção em julho. 496 caças. Agosto. 508. Setembro, 467. Alemanha produz 300 Bf-109 por mês. Perdem vantagem numérica semana após semana, mas vantagem mais crítica é geográfica. Piloto britânico abatido sobre Inglaterra pode retornar ao combate no mesmo dia. Paraquedas, resgate, novo avião. Piloto alemão abatido sobre Inglaterra vai para campo de prisioneiros. Perda permanente. Göring não calculou isso. Ele vê números absolutos de aeronaves. Não taxa de atrito sustentável. Erro estratégico fatal. 10 de julho de 1940. Luftwaffe inicia Kanalkampf. Batalha do Canal. Objetivo inicial: destruir comboios de navios mercantes britânicos. Forçar RAF a defender. Atrair caças britânicos para batalhas de atrito sobre Canal da Mancha. Terreno neutro onde pilotos de ambos os lados que forem abatidos estão perdidos. Primeiras 2 semanas são sangrentas. RAF perde 74 caças. Luftwaffe, 112 aeronaves incluindo bombardeiros. Troca favorável aos britânicos, mas insustentável.
Air Chief Marshal Hugh Dowding, comandante do Fighter Command, percebe a armadilha. Emite ordem controversa. Esquadrões não devem perseguir inimigos sobre o canal. Prioridade é defesa do espaço aéreo britânico. Pilotos odeiam ordem, querem lutar, querem vitórias, mas Dowding está certo. Preservação de força é prioridade. Essa decisão salvará a RAF nas semanas seguintes, 13 de agosto. Adlertag, Dia da Águia. Göring lança ofensiva total. 1.400 sortidas em um único dia. Alvos, aeródromos da RAF, estações de radar, fábricas de aeronaves. Luftwaffe pretende destruir RAF em terra antes que possa decolar. Resulta em maior batalha aérea até aquele momento da história. Esquadrão 43, Northolt, 14h32. 18 Hurricanes decolam sob alarme. Bombardeiros Dornier. Do 17, atacam aeródromo de Kenley. Bombas de 500 quilos caem em hangares. Explosões destroem 7 Hurricanes no solo. Pista principal fica inutilizada. Hurricanes decolam de pista auxiliar gramada. Sobem a 4.000 metros. Avistam 37 Dorniers em formação cerrada, escoltados por 50 Bf-109. Esquadrão divide. 12 Hurricanes atacam bombardeiros. 6 sobem para enfrentar escoltas. Flight Lieutenant Tom Gleave lidera ataque frontal contra Dorniers. Tática suicida. Bombardeiros têm metralhadoras defensivas em nariz, cauda, laterais, posição ventral. Fogo convergente pode destruir Hurricane em segundos. Mas ataque frontal desorganiza formação. Bombardeiros precisam desviar. Precisão de bombardeio cai drasticamente. Gleave mergulha direto na formação. 6 metralhadoras Browning disparam. 2.400 balas por minuto. Tracejantes cortam fuselagem de Dornier líder. Motor esquerdo explode. Bombardeiro cai em espiral. Mas artilheiros alemães respondem. 20 metralhadoras MG-15 concentram fogo no Hurricane de Gleave. Vidro do cockpit explode. Estilhaços cortam seu rosto. Painel de instrumentos desintegra. Motor Merlin é atingido. Temperatura dispara. Óleo vaporiza em fumaça branca. Gleave tenta ejetar. Dossel travado. Impacto de bala deformou trilhos. Ele empurra com força. Nada. Hurricane começa a mergulhar. Controles não respondem. Cabos de comando cortados. Ele quebra dossel com cotovelo. Vidro estilhaça. Vento de 400 km por hora arranca pedaços. Gleave se arrasta para fora. Paraquedas abre a 1.200 metros. Pousa em campo próximo a Maidstone. Resgatado por unidade territorial britânica. Retorna ao combate 12 dias depois. Resultado do Adlertag. Luftwaffe perde 46 aeronaves. RAF, 13 caças. Proporção de 3,5 para 1. Inaceitável para alemães. Mas Göring persiste. Próximas 2 semanas são inferno para a RAF. 24 de agosto a 6 de setembro. Fase crítica. Luftwaffe concentra ataques em aeródromos do Fighter Command. Manston. Biggin Hill. Kenley. Hornchurch. Northfield. Bombardeios diários. Pistas destruídas. Hangares incendiados. Quartéis demolidos. RF consegue reparar durante noite, mas custo humano é brutal. Equipes de solo trabalham sob bombardeio. 63 mortos em 2 semanas. 217 feridos. Pilotos da RAF voam 4, 5, 6 sortidas por dia. Decolam. Combatem 20 minutos. Aterrissam. Reabastecem. Decola novamente, sem descanso adequado. Sem tempo para processamento psicológico. Fadiga acumula. Reflexos desaceleram. Erros aumentam. Taxa de baixas dispara. EAF perde 295 caças entre 24 de agosto e 6 de setembro. 191 pilotos mortos ou feridos gravemente. Produção de aeronaves compensa perdas materiais, mas pilotos treinados não são substituíveis rapidamente. Programa acelerado de treinamento reduz horas de voo de 200 para 75 antes de combate real. Novatos chegam aos esquadrões mal sabendo pousar.
Dowding enfrenta a crise. Esquadrões estão com 50% da capacidade. Pilotos veteranos estão exaustos. Aeródromos do Sudeste estão semi-destruídos. Se Luftwaffe mantiver pressão por mais 2 semanas, Fighter Command entrará em colapso. Então Hitler comete erro que salva a Grã-Bretanha. 7 de setembro de 1940. Noite. Luftwaffe bombardeia Londres, não aeródromos, não instalações militares, cidade civil, East End, docas, bairros operários. 300 bombardeiros despejam 300 toneladas de explosivos e bombas incendiárias. 430 civis mortos. 1.600 feridos. Hitler ordenou pessoalmente mudança de alvo. Retaliação por bombardeio britânico em Berlim dias antes. Göring obedece, desviando 2/3 das sortidas de alvos militares para terror urbano. Decisão estrategicamente catastrófica. Pressão sobre aeródromos da RAF cessa instantaneamente. Pistas são reparadas, hangares reconstruídos. Pilotos recebem 2 dias de descanso. Primeira pausa em 2 semanas. Esquadrões reorganizam. Novatos recebem treinamento adicional de veteranos. Fighter Command respira. Churchill percebe oportunidade. Propaganda britânica explora mudança. Alemães bombardeando civis, covardia, barbárie. RAF defendendo lares britânicos. Moral civil aumenta paradoxalmente. População londrina desenvolve resiliência. Blitz spirit, determinação de não se render. Mas Hitler não está tentando quebrar moral civil. Ele está tentando forçar Churchill a negociar. Acredita que bombardeios em Londres criarão pressão política interna para a paz. Erro fundamental de avaliação. Britânicos não negociam sob bombardeio. Resistem. Enquanto isso, Fighter Command se recupera. 15 de setembro será teste definitivo. 15 de setembro de 1940, 11h26 da manhã. De volta ao início. Radar Chain-Home detecta formação massiva sobre Calais. 250 bombardeiros. 150 caças de escolta. Direção: Londres. Altitude: 7.500 metros. Velocidade: 320 km por hora. Fighter Command Headquarters em Bentley Priory recebe informação. Vice-marechal do ar Keith Park, comandante do Grupo 11 responsável por defesa do Sudeste, toma decisão crítica. Despachar todos os esquadrões disponíveis, sem reservas, tudo contra essa formação. 23 esquadrões decolam. 276 Spitfires e Hurricanes. Maior concentração de caças britânicos em um único combate até então. Esquadrão 602. Spitfires, West Hampnet. Decolam às 11h08. Sobem a 6.000 metros sobre Kent. Instruções: interceptar bombardeiros antes de alcançarem Londres. 11h26. Contato visual. Liderando seção vermelha está Flight Lieutenant Dunlop Urey, veterano de 53 missões de combate. Ele vê a armada alemã e calcula odds instantaneamente. 12 Spitfires contra 400, mas bombardeiros são lentos, vulneráveis. Escoltas Bf-109 estão muito altas, economizando combustível. Janela de oportunidade. Urey ordena. Seção vermelha, ataque bombardeiros pela esquerda. Seção azul, fique em cima. Guarde 109. Seção vermelha, mergulha. 6 Spitfires cortam lateralmente a informação de Heinkel e 111. Ângulo de ataque: 45 graus pela traseira esquerda. Evita maior concentração de fogo defensivo. Metralhadoras Browning abrem fogo a 400 metros. Heinkel, na extremidade esquerda, é atingido. Motor direito pega fogo. Bombardeiro cai de formação. Tripulação abandona a aeronave. 4 paraquedas abrem. Mas Messerschmitts reagem. 15 Bf-109 mergulham verticalmente sobre Spitfires. Velocidade terminal: 700 km por hora. Vantagem tática crítica. Ataque de cima é quase indefensável. Pilot Officer Basil Wall vê 109 mergulhando em sua direção. 2 segundos antes do impacto. Ele rola Spitfire violentamente para a direita.
9 Gs. Estrutura range. Asas flexionam visivelmente. Messerschmitt passa. Tenta seguir rolagem. Bf-109 tem taxa de rolagem inferior. Não consegue acompanhar. Wall reverte. Posiciona-se atrás do 109. Distância: 200 metros. Muito perto. Zona de morte. Ele dispara. 3 segundos contínuos. 720 balas. Metade erra. Metade acerta a fuselagem e asas do Messerschmitt. Tanque de combustível na asa direita é perfurado. Explosão instantânea. Bf-109. Desintegra no ar. Mas combate continua. Tracejantes passam raspando. Ele mergulha. Acelera para a velocidade máxima. Tenta ganhar distância. Messerschmitt persegue. Mais rápido em mergulho reto. Distância fecha. 300 metros. 250, 200. Então Flight Lieutenant Boyd, seção azul, mergulha sobre o 109 perseguidor. Ataque lateral. Rajada de 2 segundos. 48 balas. Cockpit do Messerschmitt é despedaçado. Piloto alemão morto instantaneamente. Bf-109 cai sem controle. Wall respira. Combate dura 9 minutos. Formação alemã é quebrada. Bombardeiros dispersam. Precisão de bombardeio cai drasticamente. Metade das bombas caem em áreas não residenciais. Danos a Londres são mínimos comparados ao esperado. Resultado do combate. Esquadrão 602 derruba 6 bombardeiros confirmados. 4 Bf-109. Perde 2 Spitfires. Ambos os pilotos sobrevivem. Mas essa é apenas uma parte da batalha. Outras 22 esquadrões combatem simultaneamente sobre Kent, Sussex, Essex. Maior batalha aérea da história até aquele momento. 685 aeronaves em combate simultâneo. Céu sobre sudeste da Inglaterra fica coberto de contrails, fumaça negra de aeronaves abatidas, paraquedas descendo. No solo, civis assistem. Maior espetáculo da guerra. Combates visíveis a olho nu. Explosões no céu. Aeronaves caindo em chamas. Alguns moradores de Kent mantêm placares. Contam abates alemães como placar de cricket. Churchill está em Uxbridge, bunker subterrâneo do Grupo 11. Observa quadro de operações. Cada esquadrão representado por placa magnética. Verde, disponível. Amarelo, em combate. Vermelho, retornando e reabastecendo. Preto, indisponível. Às 11h45, todas as placas estão amarelas ou vermelhas. 0 reservas. Tudo comprometido. Churchill pergunta a Park: "O que mais temos?" Park responde: "Nada, senhor. Se Luftwaffe lançar segunda onda agora, não há defesa. Londres está desprotegida, mas segunda onda não vem." Göring, observando de Calais, vê taxa de abates e cancela a segunda onda. Perdas são inaceitáveis. Ele acredita estar enfrentando o último esforço desesperado da RAF. Não percebe que Fighter Command ainda tem 17 esquadrões em reserva no norte e centro da Inglaterra. Erro crítico de inteligência. Tarde do dia 15 de setembro, segunda onda alemã finalmente é lançada. 14h30. 150 bombardeiros, 100 escoltas. Alvo. Docas de Londres novamente. Mas Fighter Command teve 3 horas para reabastecer e reposicionar. Esquadrões que lutaram pela manhã estão prontos novamente. Reforços chegam do Grupo 12. Interceptação ocorre sobre Surrey. 20 esquadrões. 230 caças britânicos. Proporção agora favorece RAF. 2 contra 1. Combate é massacre. Hurricanes do Esquadrão 303, formado por poloneses exilados, destroem 8 bombardeiros em 4 minutos. Pilotos poloneses têm motivação brutal. Alemães destruíram sua pátria. Eles não mostram misericórdia. Ataques frontais diretos, distância mínima, risco máximo, eficiência letal. Squadron Leader, Jean Zumbach, persegue Dornier do 17 até altamente proibido. Motor do bombardeiro já está em chamas. Tripulação tentando abandonar. Zumbach continua atirando. Garante destruição completa. Violação de protocolo. Ele não se importa. Resultado da tarde. Mais 12 bombardeiros abatidos. 6 Bf-109.
RAF perde 9 caças, 6 pilotos mortos. Total do dia 15 de setembro. Luftwaffe perde 60 aeronaves confirmadas, mais 28 danificadas irreparavelmente. RAF perde 26 caças, 13 pilotos mortos, proporção de 2,3 para 1. Mais importante, Luftwaffe falha objetivamente. Londres não foi destruída. Fighter Command não foi eliminado. Operação Leão Marinho não pode prosseguir sem superioridade aérea. 2 dias depois, Hitler adia a invasão indefinidamente. Batalha da Inglaterra tecnicamente continua até 31 de outubro. Mas 15 de setembro é ponto de inflexão. Ministério da Informação britânico anuncia 185 aeronaves alemãs abatidas no dia 15. Número exagerado. Propaganda. Mas eficaz. Moral britânico dispara. RAF são heróis nacionais. Churchill faz discurso histórico em 20 de agosto, já antecipando vitória. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Frase define guerra. Inteligência britânica acreditava até junho de 1940 que Luftwaffe tinha 5.000 aeronaves operacionais. Estimativa baseada em relatórios de adidos militares em Berlim. A avaliação da RAF indicava inferioridade numérica de 6 para 1. Desespero estratégico. Mas números reais eram diferentes. Documentos alemães capturados após guerra revelaram verdade. Luftwaffe tinha 2.800 aeronaves em julho de 1940. RAF tinha 750 caças. Proporção real: 3,7 para 1. Ainda desfavorável, mas longe da catástrofe imaginada. Superestimação de força inimiga foi paradoxalmente benéfica. Forçou RAF a desenvolver táticas mais eficientes. Sistema de radar Chain Home foi priorizado porque britânicos achavam que enfrentavam força esmagadora. Produção acelerada de Spitfires. Treinamento intensivo de pilotos. Tudo motivado por medo que se revelou parcialmente infundado. Mas o que realmente chocou analistas pós-guerra foi a análise de sustentabilidade. Luftwaffe perdeu 1.777 aeronaves entre julho e outubro de 1940. 1.146 tripulantes mortos, 720 prisioneiros, 345 feridos. Taxa de atrito insustentável. Produção mensal alemã não compensava perdas. RAF perdeu 1.126 caças no mesmo período. 544 pilotos mortos. 422 feridos. Mas produção britânica excedeu perdas em todos os meses. Agosto. 508 produzidos. 338 perdidos. Setembro. 467 produzidos. 365 perdidos. Matemática era clara. Quanto mais a batalha durava, mais forte RAF ficava. Quanto mais durava, mais fraca Luftwaffe tornava-se. Relatório da CIA, desclassificado em 1973, concluiu: Batalha da Inglaterra foi primeira grande derrota militar alemã. Não por superioridade tática britânica, mas por erro estratégico alemão fundamental. Göring subestimou capacidade de produção britânica e superestimou o impacto de bombardeios em moral civil. Consequência imediata foi psicológica. Mito da invencibilidade alemã foi destruído. Wehrmacht poderia ser detida. Luftwaffe poderia ser derrotada. Resistência era possível. Stalin percebeu. Começou a considerar seriamente resistência quando a Alemanha inevitavelmente atacasse o RSS. Roosevelt percebeu. Lei de Lend-Lease para apoiar Grã-Bretanha foi aprovada em março de 1941. Diretamente influenciada por vitória britânica. Hitler percebeu. Se não pode invadir Grã-Bretanha, precisa neutralizá-la isolando-a. Leva à Batalha do Atlântico e Guerra de U-Boats. Tudo muda após 15 de setembro. Mas custo tático foi brutal. Análise técnica de combates revelou fraquezas críticas. Formação tática alemã era inadequada. Bombardeiros voavam em formações cerradas para fogo defensivo combinado. Teoricamente eficaz, praticamente vulnerável. Hurricane podia atacar lateralmente, abaixo da zona de fogo máximo, e destruir bombardeiros antes que artilheiros reagissem.
Velocidade de aproximação de 500 km por hora dava 2 segundos de janela de tiro. Suficiente. Bf-109 tinha limitação fatal. Autonomia. 80 minutos totais. Sobre Inglaterra, 20 minutos de combate. Escoltas frequentemente eram forçadas a retornar por combustível enquanto bombardeiros ainda estavam sobre alvo. Deixava bombardeiros desprotegidos exatamente no momento crítico. RAF explorou isso implacavelmente. Táticas de Dowding. Evitar Bf-109, focar bombardeiros. Se escoltas atacarem, evada. Quando escoltas retornarem por combustível, massacre bombardeiros indefesos. Funcionou perfeitamente. Alemães tentaram compensar com escoltas duplas. Primeira onda de 109 acompanhava a ida. Segunda onda encontrava formação no retorno, mas isso dividiu força de caças, reduziu o número de escoltas por bombardeiro. RAF adaptou, atacando bombardeiros com força total durante transição entre escoltas. Guerra de adaptação, cada lado ajustando, cada ajuste criando nova vulnerabilidade. Mas lição mais crítica foi sobre moral. Pilotos da RAF lutavam sobre própria terra. Abatidos, sobreviviam, retornavam ao combate. Pilotos da Luftwaffe lutavam sobre território inimigo. Abatidos, morriam ou eram capturados. Taxa de sobrevivência: RAF 63%, Luftwaffe 28%. Impacto psicológico era devastador para alemães. Cada missão tinha probabilidade real de morte ou captura permanente. Fadiga de combate acumulava mais rápido. Moral desabava. Por contraste, pilotos britânicos desenvolveram mentalidade defensiva, protegendo lares, famílias, país, motivação visceral. Squadron Leader Peter Townsend, veterano de 63 missões. Não estávamos lutando por glória, estávamos lutando porque não tínhamos escolha. Alemães estavam vindo, ou os parávamos, ou perdíamos tudo. Simplicidade brutal dessa motivação sustentou RAF através de 2 meses de inferno. Outubro de 1940. Batalha termina oficialmente em 31. Hitler oficialmente cancela a Operação Leão Marinho. Invasão não é mais viável. Luftwaffe muda para bombardeios noturnos de Londres. Blitz. Mas o objetivo agora é terror, não conquista. 57 noites consecutivas de bombardeios. 43 mil civis mortos até maio de 1941. Mas Grã-Bretanha sobrevive. Churchill sobrevive. RAF sobrevive. Resistência continua. Mais importante, precedente é estabelecido. Alemanha pode ser derrotada. Aliados podem vencer. Análise pós-guerra identificou 3 fatores decisivos. Primeiro, Radar Chain Home deu RAF vantagem informacional crítica. Segundo, produção industrial britânica superou a alemã em taxa de reposição. Terceiro, geografia favoreceu o defensor. Pilotos britânicos sobre próprio território tinham vantagem de sobrevivência, mas fator não quantificável foi determinação humana. Pilotos britânicos, poloneses, tchecos, canadenses, sul-africanos, australianos, neozelandeses voaram até exaustão. Decolaram feridos. Voaram com queimaduras. Retornaram ao combate horas após quase morrerem. Não havia como escapar. Não havia outra opção. Então lutaram. Kent, sudeste da Inglaterra. 15 de setembro de 1940. 16h47 da tarde. Meu Spitfire pousa em West Hampnet. Terceira missão do dia. Combustível quase zerado. Munição esgotada. 32 buracos de bala na fuselagem. Painel de instrumentos rachado. Dossel coberto de óleo. Mas funcionando. Ainda voável. Equipe de solo corre para reabastecer. 40 minutos para reparos. Então decolo novamente. Quarta missão. Depois quinta. Até escurecer. Até não haver mais alemães no céu. Eu abati 2 bombardeiros confirmados hoje. Talvez 3. Testemunhas no solo relataram terceiro caindo em chamas. Mas não vi impacto. Não conta oficialmente. Não importa. Números não importam. Placares não importam. Importa que Londres ainda está de pé.
Importa que RAF ainda voa. Importa que alemães não desembarcaram. Importa que sobrevivemos mais um dia. 16 pilotos do meu esquadrão decolaram esta manhã. 14 retornaram. 2 estão mortos. Pilot Officer Matthews foi visto caindo em chamas sobre Maidstone. Nenhum paraquedas. Flying Officer Thompson colidiu com Messerschmitt. Explosão no ar. Destroços caíram no canal. Amanhã serão substituídos. Novatos chegarão de unidades de treinamento. Garotos de 19 anos com 75 horas de voo. Ensinaremos o que pudermos. Eles aprenderão o resto em combate, ou morrerão tentando. Essa é Batalha da Inglaterra. Não glória, não heroísmo cinematográfico. Apenas matemática brutal. Quantos alemães podemos abater antes de morrermos? Quantos dias podemos segurar antes de colapsar? Estamos segurando. Por enquanto. E isso tem que ser suficiente. Se histórias como essa importam, se você quer entender o que realmente aconteceu no céu sobre Inglaterra em 1940, curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Porque a história real da Batalha da Inglaterra vai muito além de Spitfires elegantes e pilotos sorridentes em pôsteres de propaganda. É sobre pessoas comuns forçadas a fazer coisas extraordinárias. É sobre escolhas impossíveis, sob pressão insuportável. É sobre segurar a linha quando não há linha de trás. RAF segurou. Hitler não invadiu. Grã-Bretanha sobreviveu. E tudo mudou. Próximo episódio. Miguel sobre a Coreia. Quando Sabre encontrou o MiG-15. A primeira guerra de jatos. E o piloto que mudou tudo em 30 segundos. Até lá.